Nos próximos dias, o Flamengo completará 130 anos de história. E no vídeo de hoje, a gente vai passar pelos grandes, pelos gigantes, pelos jogadores que ajudaram a construir essa história de glórias de 130 anos do Flamengo. Ordem alfabética. Vamos falar de 26 jogadores que, de A a Z, de A a Zico, vamos até substituir o Zico, né? Porque o Zico não tem graça, é o concurso. Vamos passar pelos jogadores mais importantes da história do Flamengo. Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. No vídeo de hoje a gente vai de A a Zico. Vamos passar pelos maiores jogadores da história do Flamengo, cara, seguindo essa ordem alfabética. E eu cometi aqui algo que pode ser... Eu mesmo posso cair na minha própria armadilha. Eu não fui pesquisar, eu fiz de cabeça. Nesse papelzinho aqui, estilo Faustão, eu fui anotando. Então pode ser que eu tenha esquecido algum nome. Sim, pode ser. Mas aí você vai e me lembra, tá bom, cara? Tiveram algumas letras muito difíceis, pois alguns jogadores, assim, muito especiais para a história do Flamengo, a gente foi seguindo aqui alguns critérios, tá bom? Vamos começar com a letra A, que é uma letra que carrega nomes de peso. Andrade, Arrascaeta, a gente fez uma manobrinha no Arrascaeta, tá? Andrade, Arrascaeta, Adriano, mas com a letra A eu escolhi Adílio. Nós estamos falando de um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Flamengo, são 617 jogos, gols importantes, Campeonato Brasileiro de 80, 82, 83, Libertadores de 81, Mundial de 81, o saudoso Adílio não poderia ser esquecido na letra A. Letra B é recente, estamos vendo a história sendo escrita, ainda não acabou. Bruno Henrique, atacante marcante histórico do Flamengo, artilheiro 2019, 2020, 2021, 22, passagem 23, 24 e quem sabe pode ser o autor do gol do título, por que não, da Libertadores de 2025. Bruno Henrique, sem dúvida nenhuma, tá aí na letra B. Na letra C, nós temos aí grandes jogadores. Mas eu vou escolher, além de um jogador muito importante para a história do Flamengo, acaba sendo uma personalidade importante também como técnico. Mas como jogador, Carlinhos Violino. Mais de 500 jogos, um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Flamengo. São 516 jogos e um apaixonado pelo Flamengo. E quando o treinador, coitado, o Carlinhos, era aquele, chama o Carlinhos, e o Carlinhos entregava títulos. Para muitos, Carlinhos também está entre os maiores técnicos da história do Flamengo. E tem até torcedor que o considera o maior da história por todo o contexto que ele passava e títulos importantes que ele acabou entregando. Então, Carlinhos na letra C. Na letra D, eu fiz uma maneira... Foi uma maneira, uma forma que eu encontrei, uma manobra ali. Já que no A a gente colocou Adílio, no D a gente coloca D... de Arrascaeta. o cara, ó, por mais que o nome dele seja, né, Jorgen, é de Arrascaeta. E ele usa atrás da camisa de Arrascaeta. Então, eu tive licença poética para colocar o de Arrascaeta. Mas um nome que a gente não pode esquecer é do Dida, que inclusive, né, cara, era ali o ídolo, né, do Zico. A gente tá falando do jogador de mais de 250 gols, um dos maiores artilheiros, mas estamos falando do maior artilheiro da história do Flamengo, gringo. Estamos falando então de Arrascaeta, ficando com a letra D. Na letra E ou letra E, dependendo da sua região, e eu sei que tem muitos flamenguistas em várias regiões do país, inclusive, deixa seu like, tá? Você é amigo rubro-negro, deixa seu like, deixa aí a sua curtida, que é muito importante pra gente, deixa aí a sua inscrição. A gente passa diariamente trazendo notícias, análise, opinião e informações verdadeiras sobre o nosso Flamengo. O vídeo de hoje que eu trouxe um tema diferente, que eu quis brincar com esse alfabeto do Flamengo. Então, deixa a sua curtida, deixa o seu like e se inscreva aqui no nosso canal, beleza? Conta aí com a sua força. Na letra E, nós teríamos ali o Evaristo de Macedo, né, cara? Estamos falando do cara que, pô,
tricampeão com o Flamengo, muito importante, né? 53, 54, 55, mas eu também peguei e resgatei um jogador mais recente, né? O capitão ali do Flamengo, 19, 20, Everton Ribeiro. Jogou demais na decisão da Copa Libertadores de 2022, tá ali na letra E, o E. Na letra F, cara, eu fiquei em cima do muro. Na letra F, eu fico... Na verdade, eu ainda estou em cima do muro, tá? Eu anotei 3 nomes aqui na letra F que me... Fernando Baiano, não. Que assim, cara, é muito difícil, tá? A gente tem hoje o treinador do Flamengo, né, como atleta Felipe Luiz, campeão, tal, chegou ali no final da carreira, tal, mas conseguiu, né, títulos, identificação, sem dúvida nenhuma, né, respeito, né, como atleta, mas tem 2 jogadores ali que me causaram uma certa dúvida, talvez esse desempate pode ser de vocês com a letra F, que é o Figueiredo, né, a gente tá falando do jogador que, cara, infelizmente passou por uma tragédia, mas campeão, finalista, campeão da Copa Libertadores, campeão ali brasileiro, zagueiro, e o Fio Maravilha, que por mais que talvez não tivesse a qualidade técnica, né, o refino técnico, mas é um jogador muito importante para a história do Flamengo. A gente está falando do jogo dos anos de 65 até 73, marcou 84 gols e tem quase 300 jogos, né? São mais de 290 jogos e foi ali, né? Participou da música Fio Maravilha. Eu não vou reproduzi-lo aqui porque isso já deu processo entre ele e o Jorge Benjor. Imagina me envolvendo, quem sou eu ao lado de Fio Maravilha e Jorge Benjor? Então eu não vou reproduzir aqui por direitos autorais, mas né, faz, pô, Fio Maravilha. Então, enfim, nesses 3 eu tô ali, de fato, na dúvida, talvez até ia pelo contexto do Fio Maravilha, mas aí vou precisar da ajuda de vocês. Vamos para a letra G. Letra G lembra quem? Golcase. Exatamente, né? Ó, rapaziada, Black Friday no site da Golcase, tá? E o nosso cupom também é com G, é o quê? Godoy. Exatamente, para você adquirir aquele desconto no período do Black Friday, o site da Golcase já tá no período da Black Friday, bota lá o nosso cupom Godoy e adquira, ó, produtos oficiais do Flamengo, como esse copo térmico aqui, ó. Eu personalizei com o meu nome, além de capinhas de celular, garrafas térmicas, mala, mochilas, todos os produtos do Flamengo são licenciados, são produtos oficiais, tá bom? O link está na descrição do vídeo. E também tá no nosso comentário fixado. Acesse e utiliza o nosso cupom Godoy e pega aí, aproveita as promoções, cara. Já está no Black Friday, tá bom? Excelente gancho, né? Com a letra G, é óbvio, é ele, é Gabigol. Jogador importante, jogador histórico, vacilou no final ali do Flamengo. Mas, cara, não apaga tudo que ele construiu com a camisa do Flamengo, um dos maiores artilheiros da história do Flamengo, autor dos gols decisivos dessa era moderna do Flamengo. Gabigol, sem dúvida nenhuma, é o jogador com a letra G. Com a letra H, eu pensei no Hernani Brocador. Importante, 2013 e tal, mas por todo o contexto histórico do Flamengo, a gente tem que estar falando de Henrique Frade, um dos maiores artilheiros da história do Flamengo. Nós estamos falando de 214 gols, meus amigos. Assim, acima do cara tem pouquíssimos. É o Dida, é o Zico, são 214 gols. Foi ali, né, um jogador muito importante nesse tricampeonato do Flamengo, né, de 53, 54, 55. Depois também foi campeão em 63. Tem mais de 400 jogos. Então eu acho que o Henrique Frade, por justiça, fica aí com a letra H. Com a letra I, que é uma letra difícil, nós tínhamos ali Itamar. Tínhamos Irineu. Nós vamos de Índio, cara. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos de Índio. Cara, mais um jogador que faz parte desse time do Flamengo tricampeão, muito importante, é um timaço, tá? 53, 54, 55, 10º maior artilheiro da história ali do Flamengo, com 142 gols. E o Índio tem 2 histórias muito legais, tá? Que não tem a ver com o Flamengo, mas são muito legais. Ele é o primeiro jogador negro a vestir a camisa do Espanhol, né? O rival da Catalunha, ali do Barcelona. E ele é o primeiro jogador nascido na Paraíba disputar uma Copa do Mundo, em 1954. E dizem os mais antigos que ele também iria jogar a de 58, mas ele acabou tendo um probleminha ali e acabou ficando de fora. Então, Índio na letra I. J, fácil, né?
Fácil, fácil, fácil. É o Júnior. É o Júnior Playboy de 2005? Não. É o Júnior Capacete, o Maestro Júnior, né, cara? O jogador, ninguém vestiu mais o manto sagrado do que o Júnior. 876 jogos. Cara, jogador, porra, o que falar do Júnior? Eu acho que o Júnior até, a sua idolatria, ela é diminuída pelo desgaste da gente acompanhar os comentários do Júnior 2 vezes por semana. Se o Júnior não fosse comentarista, eu acho que a sua idolatria, sobretudo pra essa garotada e pra geração mais jovem, que não teve a oportunidade de ver o Júnior, por exemplo, pra mim, eu era muito pequeno quando o Júnior foi campeão brasileiro em 92, então não tenho memória do Júnior. Eu acho que seria ainda maior se a gente não ouvisse os comentários dele. Mas, sem dúvida nenhuma, J é Júnior, beleza? Na letra K, difícil. Temos aí o Kennedy, mas a gente vai de Kleberson. Letra K, Kleberson, campeão brasileiro em 2009, foi um jogador ali importante, o pentacampeão na época, né? Foi ali pro Flamengo e foi importante ali na passagem em 2009. Na letra L, eu acho que é uma das maiores, é perda de tempo. E talvez a gente cometa até algumas injustiças, pois o Leônidas da Silva merecia ser lembrado, né? Então vale a gente registrar aqui, Leônidas da Silva, sem dúvida nenhuma. Mas, meu amigo, não tem como competir com o Leandro. Sem sombra de dúvidas, um dos maiores jogadores da história do Flamengo, cracaço da lateral direita, cracaço na zaga, cracaço onde tivesse que estar em campo. O Leandro, sem dúvida nenhuma, é o representante, o maior jogador do Flamengo com a letra L. Vamos para a letra M, que jogou, né, com o Leandro, inclusive ali nesse sistema defensivo excelente. Moser, zagueiraço, muito importante também para o Flamengo. Ele tá ali na letra M. Também poderíamos pegar como referência, né, o seu companheiro de zaga, também campeão, Marinho, né, defensor, mas vamos ali de Moser. Na letra N é o atacante, é o centroavante dessa era, é o artilheiro das decisões, né? Era o cara que o Zico abastecia, né? Era o que perdia os gols dessa era. Nunes, sem dúvida nenhuma, Nunes é o jogador mais importante aí, o maior jogador do Flamengo na história com a letra N. E com a letra O? É ele, cara. É ele. O atacante que é melhor do que o Eto'o. Talvez nessa lista ele seja, tecnicamente, seja o jogador que tenha mais dificuldades técnicas. Mas pela importância e tudo, né, cara? Futebol não é só estatística overall do FIFA, né? Também passa por muita coisa. O Obina, cara. Obina é o maior jogador da história ali do Flamengo com a letra O. O simpático, gente fina, gente boa, Obina. Com a letra P, cara, com a letra P a gente pode ter ali o autor do gol do título desse ano da Copa Libertadores, Pedro. Talvez esse vídeo daqui a um ano eu coloque o Pedro, pois eu não coloquei. Poderia colocar aqui tranquilamente também o Pirillo, jogador muito importante para a história do Flamengo, só que eu vou de Petkovic. Petkovic, cara. Autor de um dos gols mais emblemáticos da história do Flamengo, depois retorna em 2009, o cara é campeão brasileiro, tira o Flamengo, né, dessa fila que vem desde 1992, então é o Pet, cara, Petkovic aí na letra P, mas quem sabe o Pedro fazendo um gol aí, final de Libertadores, continuando o título, é um candidato forte, hein? Letra Q, não encontrei. Não tem. Sim, meus arquivos não chegaram a lugar nenhum. Não tem ninguém. Se tiver alguém aí, cara, pode ser até apelido. Algum jogador aí chamado, sei lá, Quero. Não tem, tá? Letra Q. Letra R, uma das mais difíceis. Pois a gente tá pegando jogadores importantes, jogadores com peso grande na história do Flamengo, mas que aí vai depender muito do critério, tá? Vou trazer um exemplos para vocês. Nós temos com R, Raul, goleiro, né, do Flamengo, título mundial. Ele tinha uma grande identificação com o Cruzeiro,
Mas assim, ele no final da carreira teve a passagem pelo Flamengo e hoje ele foi cultivando, né, porque a gente vai falar sobre isso umas próximas letras aí. O Raul. Teríamos ali de qualidade também, né, cara? Pô, Ronaldinho Gaúcho passou pelo Flamengo, apesar de, né, mas qualidade. O Romário, um dos maiores artilheiros da história do Flamengo, a média é absurda. O Romário é muito importante para uma geração de rubro-negros e eu falo da minha geração. Mais recentemente, até, e pela identificação e importância, Ronaldo Angelim. Também é outro jogador com a letra R que poderia. Talvez para os mais jovens, o multicampeão Rafinha. Uma passagem rápida ali, mas, né, poderia também. Só que, cara, eu vou no Rondinelli, cara. Eu vou no Rondinelli. Embora, tecnicamente, não seja o melhor jogador dessa lista que eu trouxe aqui, com grandes jogadores com a letra R, eu acho que o Rondinelli, o deus da raça, tem um dos gols mais importantes da história do Flamengo. O gol de cabeça do zagueiro do Flamengo sobre o Vasco, dando o título do Campeonato Carioca, ele é muito importante para a história, ele é muito importante para aquela geração. Muitos apontam como o gol do nascimento daquela geração e se fortalecer, pois não ter títulos sempre foi muito complicado, então era preciso vencer. E aquela geração vence com aquele gol do Rondinelli, além de ser um cara que representava muito dentro de campo o torcedor, o cara recebeu a alcunha de Deus da raça, então o Rondinelli pegando essa letra R. Letra S de Sávio. Cara, um dos caras mais legais que eu vi com a camisa do Flamengo. Como era bom e como era divertido ver o Sávio jogar. Extremamente habilidoso e apanhava demais. Era um outro futebol, né? Fez uma dupla com o Romário, cara, que não tinha como um pequeno rubro-negro dos anos 90 não adorar ver essa dupla em campo. O Sávio, canhotinho, leve, muito bom de bola. E a primeira camisa até que o meu pai me dá do Flamengo, ela tem a camisa do camelô, né? Mas pra mim era mais do que original, né? Era com o número 10 do Sávio. Então, Sávio, sem dúvida nenhuma ali, com a letra S tem que ser lembrado. Com a letra T. é vacilão, cara. Infelizmente, tem tomado ali um rumo, né? Mas é o Tita, cara. O Tita, talvez eu não sei nem se o Tita tá querendo ser lembrado, né, pelo torcedor do Flamengo, mas, cara, um grandíssimo jogador, qualidade técnica, a gente tá falando de um dos melhores qualidade técnica. Agora, infelizmente, o Tita, né, ô Tita, mas tá aí com a letra T sendo lembrado aí o Tita. Vou botar o Tuta, hein? Na próxima eu boto o Tuta. Mas vamos lá, letra T. Letra U eu tive dificuldade, tá? Na letra U eu tive dificuldade, pois assim, eu lembrei do Idemar, né, passou ali final dos anos 80, início dos anos 90, mas cara, tal. Então eu apelei pro apelido, tá bom? O nome dele é Júlio César, mas o apelido dele é Uri Geller. Então colocamos aí o famoso Julinho, gente boa demais, tá? Quem passa aí pelo aterro e tal, às vezes vê bastante aí o Uri Geller jogando bola por lá. Cara, a gente tá falando do cara, né, campeão em 78, campeão em 79, campeão brasileiro em 1980, o mágico ponta Uri Geller ali na letra U. Na letra V, temos até, quem sabe, aí um Vinícius Júnior, mais pra frente, né? Mas não, a gente vai no gringo, no válido. A gente tá falando do autor do gol do primeiro tricampeonato do Flamengo, né, em 44. Adivinha contra quem foi? Quem gosta de perder jogos valendo tri? Exatamente, o Vasco. Então eu acho que quando a gente fala da letra V, eu acho que hoje a gente ainda tem que falar do argentino, né? Do gringo argentino do válido. Na letra W, né, não é tem muita gente não, né? Não tem muita gente. Inclusive dá pra lembrar de cabeça. O William, que jogou no Fluminense, jogou também no Flamengo. Tem ali o Wesley, lateral direito. Cara, eu fui no William Arão. O William Arão, cara. O William Arão, o patinho feio do time de 2019. Né? Campeão em 19, Libertadores, brasileiro, passagem... campeão brasileiro também em 2020, passagem dele aí no Flamengo. Cara, o William Arão aí, com a letra W, não é uma letra, né, que tem muitos jogadores. Essa aqui foi braba. Eu acho que talvez de todos os jogadores que a gente tenha lembrado, passou pelo Flamengo, tá nessa lista, a letra X talvez seja o jogador que tenha a menor história no Flamengo. Na verdade, ele não tem história. Talvez ele tenha entrado ali de, sabe qual é? Não tem, amigo, vai tu. Se você lembrar de um outro jogador, cara, dá pra substituir. Porque eu só tenho aqui o Xavier Camargo.
Ele tinha um apelido de Formiga. Não tem nada, no Flamengo ele não tem nada, ele tem uma passagem, né? Ele acabou jogando mais em São Paulo, inclusive no São Paulo, futebol paulista, mas botei aqui o Xavier Camargo, cara, porque era o único cara com a letra X que eu lembrei, tá? Se encontrar um outro aí, a gente pode substituir tranquilamente, com todo respeito ao Xavier. Mesma coisa com Y. Cara, só lembrei do Ian. Aí eu tive que dar uma... apelei, o Ian de Wallace Ian. Não tem nada. Não tem nada, não encontrei um Yuri, não, assim, não lembro de nada. Então vamos de Ian. E pra fechar ali, cara, é óbvio, evidente, né? Que é o Zico, né? Não é à toa que o nosso é de A a Zico. Mas só que, tirando o Zico, né? A gente vai de Zizinho. Sem dúvida nenhuma, a gente vai de Zizinho. Um dos melhores e maiores jogadores da história do futebol brasileiro e um dos maiores e melhores. Quando você fala de qualidade técnica, Zizinho tem que estar lá no Olimpo, quando a gente fala sobre qualidade técnica, atacante do Flamengo. Histórico atacante do Flamengo, tá? Então ele seria o na letra Z. Cometi injustiças, não cometi? Eu acho que sim, acho que a memória, ela nos trai, né, várias vezes. E algumas dúvidas, né? Então você nos ajude aqui, comenta aí se a gente errou algumas aí, normal, cara, essa lista aí, e pode fazer também a sua lista pessoal, não tem problema nenhum. Tamo junto, grande abraço, deixa o seu like, deixa a sua curtida, a gente vai se vendo até o vídeo de amanhã. Valeu!